20h15, vamos dar início aqui ao nosso workshop de harmonização íntima feminina e masculina. Gente, uma tendência que vem crescendo muito, agora é 2026. Então, primeiramente, eu queria dar boas-vindas para vocês, que são aí da harmonização avançada. Então, esse é um workshop voltado para vocês que buscam conhecimento, que buscam inspirações e tendências hoje. A maioria aqui já me conhece, né? Eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, com muito orgulho. E tem algumas especializações aí, mas depois eu deixo aqui a apresentação para vocês, tá? Alguns trabalhos já feitos, né? No Projac, trabalhos de curso, trabalhos aí de cosmetologia, né, que tem a parte também da terapia capilar, que a gente é bem forte também. E aqui eu quero falar um pouquinho das estatísticas para vocês. Hoje no mercado, mais ou menos em média, 1,5 milhões de procedimentos estéticos aqui no Brasil, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas. Então, em 2020, ocorreram mais de 1,3 milhões de cirurgias, gente, em pleno Covid-19. Então, o pessoal estava fazendo procedimento estético. E esse ano, aqui no Brasil, foi considerado o segundo país em número aí de procedimentos em todo o mundo. Então, ficando aí apenas atrás dos Estados Unidos, tá? De acordo com o balanço aí da Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas, tá? Dentre esses procedimentos mais buscados, ganha destaque a remodelação glútea, tá? E a gente também tem a harmonização íntima que vem crescendo agora de 2025 para 2026, tá? Aqui, algumas coisas que me chamaram a atenção aí no Globo, tá? É uma pesquisa aí do Rio de Janeiro, que foi de 2024, falando do aumento de procura de procedimentos de preenchimento íntimo masculino. Então, aí a matéria fala, né, como entender esse procedimento que cresceu entre homens, por que tem essa procura, procedimento para aumento peniano, aqui em São Paulo também fala, cresceu bastante, com ácido hialurônico, com toxina botulínica. Então, vem crescendo bastante isso, e 2026 está bem forte. Aí também aqui, o Globo também aí fala de harmonização íntima masculina e métodos contra envelhecimentos, né, que são os queridinhos dos homens aí. Então, os homens estão procurando mais a parte estética aí, coisas que não tinha antes, agora a busca está bem grande, tá? Então, autocuidado estético, combater envelhecimento e essa procura da harmonização íntima. E por quê, né? Aí a gente fala também das associações. Dentro da harmonização íntima, o que a gente pode usar? A gente pode usar o fio de PDO, a gente pode usar o ácido hialurônico, ou o plasma gel, que é o plasma rico em plaquetas, que é do sangue mesmo, do paciente. Bioestimuladores de colágeno. Então, dentro da harmonização feminina e masculina, a gente consegue ter todos esses produtos aí que a gente pode estar ajudando aí na harmonização. A gente fala do quê? O fio de PDO, ele produz colágeno e melhora a firmeza da região. Hidratação, né, que é o ácido hialurônico, e também o aumento de volume, também a gente fala. Rejuvenescimento, né, que melhora essa qualidade, esse tecido da região a ser tratada. E a procura? Gente, a cada 10 pacientes que chegam na clínica, 9 são homens e 1 apenas é mulher. Aí você fala, por quê? Vou chegar nesse ponto para vocês. Eu gosto de falar um pouco da anamnese também, geral, né? O uso de anticoncepcionais, hábitos alimentares, atividade física,
o uso de absorventes internos, externo, no período menstrual, tudo isso vai interferir na harmonização íntima. Tipo de depilação que a pessoa faz, fototipo também, né? Também influencia muito. Exames hormonais, principalmente mulheres com mais de 45 anos, né? Devido ao início do climatério, pode influenciar também no escurecimento, na flacidez, na região íntima. O tipo de medicamentos esteroidais ou não esteroidais que a pessoa utiliza, classificação peniana também, para a gente saber o tipo, né, como a gente vai tratar. E a avaliação clínica, tá? A queixa principal do homem, quando ele chega no consultório. Lipodistrofia pubiana, que é aquela gordura no pubis. Então, eles também reclamam bastante dessa região. A gente tem uma técnica chamada lipólise programada, que é feita nessa região também, junto com a mesoterapia, né, de lipolíticos. A gente consegue ter uma redução dessa região da gordura, né, pubiana. Tratamentos mais indicados, então, dependendo da classificação peniana, a gente consegue ver o tipo de fio que a gente vai estar utilizando, identificar o grau de retração peniana, né? Por que tem essa retração? É o uso de anabolizantes, alguma coisa, ou enfim, a gente tem que fazer uma anamnese completa para estar descobrindo por que tem essa retração, tá? E tratar aí devidamente com a toxina botulínica. Excluir qualquer tipo de doença, tá? Hipercromia, hipocromia, localizada ou geral, enfim, qualquer tipo de doença a gente tem que classificar, tá? E a classificação peniana, né? Para a gente poder saber quantos ml a gente vai colocar, qual tratamento a gente vai conduzir, e necessidade de associar ou não outros produtos, tá? E sempre alinhar a expectativa à resposta esperada desse paciente, tá? Então, como eu disse para vocês no início, porque a cada 10 pacientes, 9 são homens e um somente é mulher, tá? Eles procuram por causa da autoestima, então, sentir bem com a autoimagem, definição do corpo, que é aquele volume na sunga, né, na praia, resultados mais naturais e discretos, né, que ninguém fale, você fez alguma coisa, cuidado e prevenção também ao longo prazo, né? Para quem tem a retração peniana também, é um tratamento, não chega nem a ser estético, mas é uma coisa que incomoda também. E aqui o profissional, né? O que ele pode estar ajudando aí o seu paciente dentro aí desse protocolo de harmonização íntima masculina. Então, ele pode estar aplicando aí a toxina botulínica, os fios de PDO, que é para dar volume também, melhora a textura da pele, a parte de estímulo de colágeno também, o ácido hialurônico para ganho de volume, diâmetro, né? A toxina a gente consegue ganhar comprimento, então a gente consegue ganhar até 6 centímetros de comprimento e diâmetro. Lógico, com a toxina botulínica a gente consegue comprimento, né? Sem a toxina botulínica a gente não consegue o comprimento, tá? Então, que nem eu disse para vocês, o volume na sunga, né? E esse estímulo de colágeno de 90 dias, que é a degradação do fio, tá? Para quem faz o protocolo completo. Então, o protocolo para homens, sempre para ganho de comprimento, a gente vai indicar a toxina botulínica. Os fios de PDO também são para volume, mas eles melhoram a textura, a microcirculação na região também, então ele vai melhorar a ereção também. E o preenchimento com ácido hialurônico, tá? Para volume, ou plasma gel, que é o PRP, plasma rico em plaquetas, que a gente faz um trabalho com ele, ele vira um plasma, um gel também de preenchimento. Avaliação clínica, então sempre a gente tem que pegar a queixa principal desse paciente, excluir qualquer tipo de doença, hipercromia, hipocromia localizada ou geral, presença de lipodistrofia pubiana. Às vezes ele vai procurar uma coisa, chega lá, aí ele tem essa gordurinha, a gente explicar para ele que ele ganharia
mais ainda em comprimento, diminuindo essa gordura do pubis dele, entendeu? O grau de flacidez, tá? No caso de mulheres aqui, tá? De grandes lábios, aspecto dos pequenos lábios, exposição do canal vaginal, identificar o grau de retração peniano aqui, optar pelo tamanho mais indicado de fio. Então, a gente, dependendo do tamanho, a gente vai indicar o fio. E a necessidade de associação ou não de outros produtos, tá? E sempre alinhar essa expectativa, tá? Da resposta esperada que a gente vai ter. Na mulher, a queixa principal da paciente sempre vai ser a presença de lipodistrofia pubiana, então a região mais gordinha, né, do pubis, a mulher ela identifica isso muito rápido, e o grau de flacidez em grandes lábios, tá? E aspecto dos lábios, né, que eu falei, e excluir qualquer tipo de doença também. Então, exposição do canal vaginal, quando tem os grandes lábios pequeno, né, retração. Então, a calça jeans incomoda, calça muito apertada, relação sexual também incomoda bastante as pacientes. Então, não é nem questão de estética, é questão funcional mesmo, dia a dia, né? Então, a gente consegue melhorar isso tanto com o bioestimulador de colágeno, com os fios, para estar melhorando essa flacidez ou aumentando os grandes lábios aí para não ficar exposto o canal vaginal, tá? E ver a necessidade aí de associação de produtos também. E sempre também alinhar a expectativa e o resultado esperado, tá? Então, a procura das mulheres, por que elas vão até o consultório buscar? Elas nunca vão ao consultório buscar fazer harmonização íntima feminina, tá? A procura sempre vai ser uma incontinência urinária, uma condição que consiste aí, tá, na perda involuntária de urina, tá, que é o músculo do períneo. Então, várias gestações ou envelhecimento mesmo, né? Eu não tive gestação, mas eu tô com a bexiga cheia um pouquinho, dou risada, sai um escape de urina. Então, sempre a mulher ela vai procurar a gente por causa desse incômodo aí, né? Que é esse escape de urina. Então, devido à gestação, enfraquecimento da musculatura pélvica, é por isso que ela busca a gente. Nunca vai buscar a gente para fazer harmonização, porque a mulher, ela pensa nisso daí, o que incomoda mais ela. Mas, assim, nós fomos condicionadas a olhar o básico, né? Falando de região íntima, porque é um tabu ainda, né, falar sobre isso, porque se fala mais de harmonização íntima masculina do que feminina. Porque a mulher, você fala assim para ela, vamos fazer harmonização íntima. Eu não preciso. Precisa. A partir dos 35 anos, você já tem flacidez de pele e a região íntima feminina é pele também. Então, região íntima feminina, por ser pele, ela envelhece também. Tem atrito, calça jeans apertada, tem relação com o namorado, esposo, enfim. É um lugar de alto impacto e tem flacidez, sim. Então, não é só incontinência urinária que a mulher tem, ela tem flacidez também de grandes lábios. E isso não se falava há muito tempo atrás. Por isso, hoje, foi proposital eu colocar vermelho e batom vermelho. Por quê? Eu estava pesquisando sobre o batom vermelho e ele historicamente, ele fala do quê? Ele se tornou um símbolo, né, de poder, de rebeldia, de emancipação feminina e autoconfiança. Porque na Idade Média, as mulheres que usavam batom vermelho eram consideradas bruxas e eram condenadas por isso. Então, só em 1920 que foi rompido mais ou menos isso, né? Que as mulheres começaram a usar esse batom vermelho. Então, hoje, a gente está quebrando um pouco desse tabu, porque nunca foi feito um estudo sobre o clitóris. E estudos antigos eram feitos em vacas, animal, vaca. E agora, em dezembro de 2025, foi feito o primeiro estudo, né, ele se chama o órgão erétil funcional, um artigo recente publicado
pela Revista Brasileira de Fisioterapia Pélvica, sobre o clitóris como um órgão. Gente, olha isso. Então, assim, final do ano, 25 de dezembro de 2025, em pleno Natal, né? Foi lançado cientificamente um artigo sobre o clitóris. Então, não faz nem um ano. Praticamente foi em 2026 que foi lançado isso. Então, é algo que vem sendo estudado agora. É algo muito novo. Nunca se falou de envelhecimento íntimo feminino. O homem olha mais, a mulher só olha a região íntima quando ela vai para a praia, para ver a depilação, se está ok. Ninguém fica olhando a região íntima para ver se está flácido, se está ok, se está escuro. Só vai perceber isso no verão, para ir para a praia. Então, é um tabu que a gente vem quebrando. E falar desse assunto aqui, a gente vem quebrando um tabu também aqui nas redes sociais. Já bloquearam até no TikTok, eu postei a foto lá falando de harmonização íntima, me bloquearam. Então, a gente vem quebrando esse tabu. Então, a harmonização íntima vem muito mais além. Não é só o fortalecimento aí da musculatura pélvica, né, do músculo períneo, e sim a gente vem falar de flacidez da região íntima, que isso é funcional, não é nem estética, é algo que incomoda com o tempo. Então, por que a gente não procura? As crenças limitantes que nós mulheres passamos a vida inteira, o não se olhar, o não se tocar, o não sentir, o proibido, a falta de conhecimento. Então, hoje, a gente vem ganhando mais artigos aí e mais conhecimento com relação a isso. Então, a gente tem que mudar um pouco essas crenças limitantes, né? Não pode se tocar, não pode olhar, enfim. É algo lá do passado, que agora está bem diferente, né? Então, os benefícios do tratamento de harmonização íntima feminina: estímulo de colágeno e a circulação local, região de atrito. Então, é um local que estimula colágeno e, consequentemente, vai melhorar a textura, vai melhorar a circulação, é funcional, melhora a estética, a autoestima da mulher também. Volumização com fios de PDO em regiões de grandes lábios, sem dor na região, durante as relações, né, sexuais, e o uso de calças justas. Então, muita mulher que tem flacidez na região ou tem exposto ali o canal vaginal, ela faz esse tratamento e fica fechadinho, fica bonitinho, não sente dor, consegue colocar uma calça apertada, não fica marcando a calça, porque isso incomoda muito. Sabe, as mulheres que vão para academia e fica marcado uma calça, não consigo colocar uma calça apertada, uma leg, uma calça jeans, porque marca. Então, as pessoas estão procurando a estética íntima para isso, tá? E na anamnese, sempre a gente tem que ver aí o uso de anticoncepcionais, hábitos alimentares e atividades físicas, uso de absorvente externo ou interno, né, no período menstrual, tipo de depilação que influencia muito na flacidez e nos problemas aí com relação à região íntima feminina, exames hormonais nas mulheres 40 a mais, né, tem que ter o exame bonitinho, fototipo da região também, caso de clareamento, né, o uso de peelings, e medicamentos e esteroides, tá? A gente tem que ficar atenta. Eu coloquei classificação peniana aqui, mas tá errado. E aqui o nosso carro-chefe, que é o bioestimulador de colágeno versus a harmonização íntima feminina. Como assim, Vanessa? Eu já tenho vários pacientes que eu utilizei bioestimulador de colágeno, tá? Hidroxiapatita de cálcio, 32% da Queen Pharma, que é um produto que não dá edema, não causa uma inflamação exacerbada, tá? Então, ele vai fazer aí um processo inflamatório controlado para estimular durante 28 dias a produção de colágeno e elastina. A gente usa na região íntima feminina, gente, não masculina, tá? E fica perfeito. Aí aqui eu vou falar um pouco da história dos fios de PDO, né, o polidioxanona, que é para harmonização íntima masculina e feminina, que surgiu aí
os fios na Coreia, tá? Essa técnica de fios intravaginais também, para o vaginismo, também surgiu lá na Coreia, tá? Então, é uma técnica de preenchimento íntimo feminino e masculino que surgiu no Brasil em 2023, onde foi que eu me especializei, tá? Então, o objetivo da técnica é volumização, tá? E esvaziamento de gordura localizada na região do pubis, ok? Aí as características, as pessoas me perguntam muito isso aqui. O fio de PDO, ele não causa alergia, tá? Não é alergênico. Por quê? Ele foi descoberto por um médico que fazia suturas, né, durante os procedimentos de cirurgia dele. Então, ele costurava, fazia a sutura. E ele começou a visualizar que os pacientes que voltavam para o retorno, a região que se fazia a sutura formava muito colágeno e elastina, a pele ficava melhor, tudo. E aí que surgiu os fios de PDO. Ele resolveu levar essa técnica à frente e fazer ele para a estética. Então, ele é compatível como se fosse um fio de sutura. É como se fosse um fio de sutura, é o mesmo material, só que mais grosso, tá? Então, ele é compatível com o corpo, porque ele vai degradando naturalmente. Então, ele tem filamentos, né, ou monofilamentos, na região da canulazinha, que é inserida no corpo da pessoa. E elas degradam aí naturalmente, tá? Então, os principais benefícios do fio na região. Ela vai fazer neocolagênese, que eu falei para vocês, que é a formação de colágeno e elastina. Melhora o aporte vascular na região. Conexão aí, reconexão tecidual. Como se fosse uma trama, uma rede frouxa, ela vai reconectar e deixar mais firme a região. Então, vai fazer um reposicionamento dos tecidos. Então, tem efeitos mais naturais. Nada que você olha e fala, nossa, o que é isso, né? São naturais. Então, a degradação dos fios é por hidrólise, tá? Então, em contato com a água do nosso corpo, ela vai solubilizando, vai se dissolvendo e vai formando colágeno ali na região. Então, elas se degradam aí entre 3 a 8 meses, mais ou menos, tá? 90 dias, a gente fala que é o pico, tá? Então, a produção de colágeno aí começa entre 15 e 30 dias, né? Que é o estímulo de colágeno se dá de 28 dias, então a gente coloca de 15 a 30, tá? E os efeitos duram até 18 meses, tá? Então, os resultados são incríveis. Então, o estímulo de colágeno de 45 a 90 dias ele vai degradando e vai fazendo aí a produção de colágeno mais ainda. Eu gosto bastante de usar a Ellipter, tá? Que é uma empresa coreana. Tem uma variedade de fios aí, tem muito fios, mais de 40. O berço dela é da Coreia. Então, nós temos aí Emirados Árabes, Rússia, Alemanha, Estados Unidos e aqui no Brasil, tá? Então, eu confio bastante, os fios são maravilhosos e eu super indico para vocês. Tem mais de 40 modelos aí de fios, mas a gente usa na harmonização íntima, não são todos, ok? O filler, que é o fio que a gente utiliza para volumização, tá? Íntima. Então, a gente usa ou a cânula L, que é a mais segura, né? Mas tem o canulado também, mas eu prefiro o canulado do que o agulhado, ok? E aí tem os tamanhos dele, o gauge, tá? De introdução. A gente usa aí de 6 a 12 fios na região, tanto feminina quanto masculina, ok? E aí os fios também a gente tem em espiral, né? Que a gente chama de parafuso também, que é para a região pubiana, tá? Que ele também vai fazer esvaziamento de gordura que eu falei para vocês. Então, associação aí feminina, o que a gente utiliza para lipodistrofia pubiana? Aquela gordurinha no pubis que a gente detesta. Então, os fios screw, né, que são os parafusos, intradermoterapia, né, com os lipolíticos, que faz a queima de gordura,
Então, a gente introduz aí os fios, parafuso, e também na mesma cânula a gente já aplica no canhão mesmo a intradermoterapia, a meso, tá? Na região. E aí a produção de colágeno, que eu falei para vocês. Então, eu falo que durante 6 meses você vai ter o esvaziamento de gordura ali na região, tá? E a gente pode estar associando também na região aí para clareamento também, para melhorar a textura dos grandes lábios aí, a gente usa o PDRN e o Exossomos também. E os fios mono, tá, gente? Os fios lisos, que a gente utiliza também na região para melhorar a textura, colágeno na região. Associação masculina também, na região pubiana, né, onde tem gordura. A gente sempre vai associar o fio parafuso com a mesoterapia, com lipolíticos, para esvaziamento de gordura ali na região, tá? Aí no próprio canhão a gente faz a aplicação e a produção de colágeno de 15 a 30 dias, e um efeito que dura aí de 6 meses a 18 meses, tá? A gente pode também fazer aí um clareamento cutâneo, tá, da pele, fazendo um microagulhamento com ativos clareadores, aplicar o fio liso também, tá? O mono, PDRN e exossomos também na região. Aí um pouco do preenchimento com ácido hialurônico na região íntima masculina, tá? Então, o preenchimento peniano com ácido hialurônico ele foi desenvolvido e patenteado nos Estados Unidos em 2015. Então, gente, é muito recente isso, tá? Muito recente mesmo. Então, a durabilidade dele, a gente fala que é de 9 a 15 meses. Hoje tem produtos até 18 meses a durabilidade, tá? Do ácido hialurônico. A gente tem diversas marcas. Acho que eu pulei algumas coisas aqui. Gosto bastante das marcas que vêm de 10 e 20 volumes, que tem aí a... Cadê as marcas aqui? Não tem todas as marcas aqui que eu uso. Da Evo. Não tem todas. Gente, eu quero abrir a perguntas. Se vocês têm alguma pergunta antes de eu dar continuidade aqui. PDRN. O PDRN e o exossomos, ele é aplicado através de microagulhamento na região pubiana, na região de grandes lábios, aonde eu quero melhorar a textura dessa pele. Mas lembrando, se for aplicar na região íntima, masculina, aproveita que está fazendo o procedimento, já está anestesiado, mas assim, geralmente eles não querem aplicar nessa região, mas é a região do pubis, para clarear, mulher nos grandes lábios, região pubiana também. Homem, geralmente, região peniana, eles não querem aplicar PDRN e exossomos, tá? O que mais? Alguma pergunta? Uma coisa que eu coloquei aqui no final, que vocês devem estar se perguntando o que é Dermaflow, tá? Vou explicar para vocês. Dermaflow é uma técnica de aprendizado que eu desenvolvi, que os alunos aprendem de maneira mais fácil, de maneira mais dinâmica, tá? Eles têm acesso a todo o material online, tem todo o conteúdo prático no dia, e também tem toda uma assessoria por trás, com aulas online, com a parte de marketing, a parte de contabilidade, gerenciamento, de como alavancar a carreira, tá? Então, é algo que eu desenvolvi dentro da plataforma de estudos, tá? Então, assim, o método é autoral, tá? Então, ele tem protocolos exclusivos, técnicas combinadas e avançadas, 4 mentorias estratégicas, 2 são mais técnicas comigo, ou junto com a sua paciente, quando você for aplicar, ou seu paciente, ou, né, de harmonização íntima, gestão e marketing junto, tá? E o clube de vantagens Office Farmácia, que é a parte de suplementação,
que a gente coloca também, vocês têm benefícios para oferecer para os seus pacientes também. Então, aí eu coloquei aqui para vocês o QR Code do WhatsApp e aqui do meu Instagram. Tem o grupo, não sei se todos estão no grupo, para entrar no grupo e estar participando. Vou mandar a foto do antes e depois para vocês. Eu não posso colocar aqui em rede nacional, porque eles podem me bloquear, tá? Eu queria mais perguntas, dúvidas. Posso sair da tela aqui que eu coloquei? Eu vou sair só um minutinho, se eu não consigo nem olhar a transmissão lá. Peraí. Ai, meu Deus. Partilha. Volta. YouTube, voltei. Boa noite, gente! Eu acho que eu vou deixar gravado para vocês. Mas, assim, a workshop aqui é mais, vamos dizer assim, curtinho, não tem muita informação, porque não é um curso, né? É mais explanar aí as tendências hoje que vem acontecendo no mercado, que nem a harmonização íntima feminina, que muita gente não sabia que nós fazíamos bioestimulador de colágeno na região íntima feminina. Muitas pessoas usam preenchedor de ácido hialurônico. Eu não gosto, tá? Por quê? Já tem uma tendência à flacidez ali na região, então a gente precisa tratar essa flacidez. E aí a gente coloca fio, que a gente faz uma trama de colágeno ali, a gente consegue volume na região com os fios de PDO. O ácido hialurônico, ele fica mole na região íntima feminina, não fica bonito como no homem, sabe? Então ele fica bem molinho, não fica bacana, e aí marca mais a calça apertada, eu acho que atrapalha mais na relação sexual, então, assim, muitas pessoas não gostam. Eu também não gosto de harmonização íntima com ácido hialurônico em mulheres, tá? Eu prefiro o bioestimulador de colágeno e os fios de PDO, que dão um resultado incrível. Eu quero perguntas, gente! Alessandra, você entendeu, então, do Exossomos e o PDRN? Da aplicação? Responde aí, gente. Eu aqui. Perguntas. E aqui o Instagram, pessoal, entra, sai, não tá entendendo nada, né? Só tá saindo áudio aí, não tá... Sim. Então, tá bom. Porque é meio confuso, né? Fala, nossa, mas como que eu vou aplicar PDRN e Exossomos na região? Mas o pessoal gosta bastante para a região pubiana, região íntima feminina. Masculina é mais o pubis mesmo, que aplica ali na região. Gente, mais pergunta? O Bruno que pergunta coisa pra caramba, não tá perguntando. O que vocês acharam? Gostaram? Querem mais workshops dessa maneira? Ou prefere no Meet mais fechado? Qual a reticulação ideal do ácido hialurônico? Oi, Danilo, tudo bem? Olha, para harmonização íntima masculina, eu prefiro de média a alta reticulação. Aí depende muito da avaliação íntima ali, que a gente vai ver ali a região peniana, como está a estrutura, se tem retração ou não tem retração peniana, se precisa de toxina, mas sempre de média alta, porque senão fica muito mole, não fica um aspecto legal. Então, escolher também a viscosidade do ácido hialurônico seja um produto mais viscoelástico, que seja mais moldável, não muito duro, porque aí a gente consegue não deixar nodulações na região, então fica... a marca, eu vou ter que colocar aqui para vocês, não tem jeito. Eu coloquei aqui, eu até apaguei, que tinha colocado, eu falei, eu não vou fazer propaganda de marca, mas vamos colocar, vai. Cadê? Restilane, não é isso. Cadê aqui? Eu sempre coloco no conteúdo de curso. Espera que eu vou pegar. A Evo eu gosto, tá? Porque ela vem com 10 ml.
Tem o novo deles, corporal da Renova, eles mudaram a formulação. A última mentoria que eu fiz foi com o da Renova. Eu gostei bastante, mas ele precisa estar fazendo a constituição com soro ou água para injeção dele, tá? Porque senão ele fica muito duro. Mas eu gostei dele, ele é bem, a viscosidade dele é bem legal, tá? Mas cadê aqui os nomes? O da Evo também eu gosto bastante. Cadê aqui? Deixa eu pegar. Eu coloco tanta coisa. Mas é os principais. Esse da Renova, tá? Que eu falei para vocês. E tem o Soft Derm mesmo que eu coloquei. Que é o Evo Fio Contour S e tem o H. Tá? Eu prefiro o S. Tá? E o Soft Derm também, que vem com 20 ml. Então, após o procedimento, tem que esperar 7 dias. Não pode manusear, a higienização ali tem que ser ok. Não pode ter relação sexual nem masturbação. Então, 7 dias higienizando e sem fazer nada, senão o perigo de infecção. Eu, para colocar medo nos pacientes, eu falo: se tiver relação durante 7 dias e não higienizar, vai necrosar. Aí eles seguem certinho, fica morrendo de medo. Fala, pergunta. Tá. Ah, do YouTube não? Não, do Instagram. Não, eu já respondi. Acabei de responder. Aqui do Instagram, né? Quanto tempo para a relação? 7 dias. Unidade mínima usada com Botox. O Botox, Bruno, é sempre 100 unidades, tá? Para a região, para ganho de comprimento. Agora, quem tem retração na região sacral, aí é outra história. Porque tem gente que tem totalmente a região sacral ali com uma retração gigantesca, não dá nem para ver a região. E aí tem que aplicar 100 unidades ali também, tá? A Rose dando risada. Gente, mas tem que falar, porque, olha, os homens respeitam bonitinho, as mulheres que são terríveis, entendeu? Elas não respeitam de jeito nenhum. E assim, bioestimulador é maravilhoso para usar em região íntima feminina, gente. Os resultados, eu vou colocar lá no grupo para vocês verem, visualização lá. Por favor, não mandem para ninguém, porque isso é conteúdo meu, de pacientes meus, tá? Você trabalha o bioestimulador e a mesma sessão. Então, Kátia, o bioestimulador eu uso em mulheres. Lembra? Homem, a gente só usa ou o ácido hialurônico associado com fio na mesma sessão. O homem, toxina botulínica na mesma sessão, ácido hialurônico e fio, se ele quiser o fio, na mesma sessão. A mulher, bioestimulador de colágeno e fio na mesma sessão. Se ela quiser fazer o fio, ela pode fazer na mesma sessão, tá? Agora, o bioestimulador não se usa em homem. Tem que falar mesmo. Tem que falar. Lá onde eu dei mentoria, que é uma rede de estética, que eu não posso falar o nome, não pude nem filmar, lá eles falam 15 dias. Eu falo assim para eles, eu acho um pouco de exagero 15 dias. Mas tudo bem, cada um, né? Eu falo 7 dias, que já tá ótimo, 7 dias, já cicatrizou a região, já tá moldado, bonitinho. A gente faz, na verdade, tudo no dia, tudo na hora, né? A autoestima nas alturas. Com o bioestimulador de colágeno, então, nem se fala. Fica lindo, lindo. As mulheres falam assim, eu não preciso fazer bioestimulador. Aí você mostra a foto do antes e depois. Ela fala, eu quero fazer agora. Entendeu? Respondi, Kátia, você? Kátia Rocha? Então, unidade mínima de toxina botulínica é 100 unidades, tá? Na região. Como calcular a quantidade de ácido hialurônico no homem? Se for micropênis, que a gente fala, no máximo 6 ml.
Agora, se for normal, vamos dizer assim, a gente calcula de 10 a 20 ml. E comporta de 10 a 20 ml. Como a gente faz a avaliação na hora, a gente passa o valor para o paciente. Olha, a caixa com 10 ml é tanto, se couber mais 20 é tanto. Geralmente eles querem colocar, não ultrapassar os 20 ml, tá? Eu acho um pouco demais e dá parestesia, a pessoa ficar sem sensibilidade ali na região. Já aconteceu de paciente querer colocar 30 ml e eu avisar, eu falei, olha, não vai dar ruim. Aí ele falou, eu não tô sentindo muito, tá dando umas dormências. Eu falei, também, né, meu filho, você quer torar também? Aí não dá, né? É muita coisa. Então, 20 ml é o limite. Tá? E se ele quiser voltar depois, põe fio. Vamos colocar fio, que fio dá volume também, só que ele melhora a circulação da região e fica melhor. Então, sempre aí, se for o da Renova, geralmente é de 6 em 6 que a gente calcula, tá? Que é o Body Shape, é o novo deles, que particularmente eu gostei. Quanto tempo para realizar um novo procedimento? 18 meses. 18. A não ser que ele queira colocar o fio. Depois de 30 dias, ele pode colocar o fio. 18 meses, que hoje os ácidos hialurônicos aí duram de 15 a 18 meses. Dura bastante. Geralmente eles retornam só para colocar o fio, quando não quer colocar no mesmo dia, ou para colocar a toxina, porque o volume permanece, tá? Que mais, minha gente? Pergunta que tá acabando nosso horário. Às 9 horas acaba. E é isso, gente. Agradeço a todos aqui no YouTube, todos aqui no Instagram que entraram, saíram, porque é ruim que não tem imagem. Aqui no YouTube a gente colocou imagens para o pessoal que visualizou. Então, entra no grupo. Quem não está no grupo, deixa eu ver se eu acho aqui o link para colocar para vocês. Onde terá curso presencial? O curso, ele é VIP, tá? Eu coloquei para vocês aí na tela, vou ampliar aqui novamente, para vocês entrarem e escanearem. Chama a gente, aí eu falo do curso, porque o curso é VIP, no máximo aí 4 pessoas, não gosto de muitas pessoas, porque senão não aprende, né? Então, quanto menos pessoas, melhor o aprendizado. Lê o QR Code aí do WhatsApp, chama a gente vê uma data do sistema Dermaflow aí, tá? Que é um sistema aí de aprendizado diferenciado para vocês terem acesso aos materiais, acesso à mentoria de marketing, de gestão, ter tudo isso daí e aprender nos mínimos detalhes aí. Tem os benefícios de compra, também com a Queen Pharma, Etera Labs, né, que a gente é parceiro aqui, faço propaganda deles, porque eu sou speaker deles, né, porque eu gosto dos produtos, senão não seria speaker, na sinceridade, nua e crua. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entrando aí no YouTube. Quem tá no Instagram não conseguiu entrar com acesso ao WhatsApp, tem um botãozinho de WhatsApp, vocês entram e lá a gente vai direcionar vocês ao grupo, onde a gente vai falar sobre os cursos, tá? De harmonização íntima feminina e masculina. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês. Boa noite. E é isso, meus amores. Até mais. Vou desligar aqui primeiro, daqui a pouco eu saio do YouTube, que tá difícil fazer tudo. Beijo, beijo, tchau. Aqui também. Beijo, gente. Tchau, tchau.